Muita gente começa a tomar chá de louro esperando uma coisa: emagrecer. Mas o que chama a atenção é que muitas pessoas relatam algo diferente logo nos primeiros dias. A barriga parece menos estufada. A sensação de peso diminui. As roupas ficam mais confortáveis. E a balança, às vezes, até mostra alguns números a menos. Mas será que isso significa que o chá de louro realmente emagrece? Ou será que existe algo muito mais interessante acontecendo dentro do corpo? Porque a verdade é que existe uma diferença enorme entre perder gordura e simplesmente perder inchaço. E entender essa diferença pode mudar completamente a forma como você enxerga o próprio emagrecimento. Só que existe um detalhe que quase ninguém comenta. Alguns dos efeitos mais interessantes do chá de louro não têm relação direta com acelerar o metabolismo. E é justamente aí que a ciência começou a prestar atenção. Por que o chá de louro ficou tão popular? O louro é uma planta que faz parte da rotina das pessoas há séculos. Muita gente conhece a folha de louro apenas por causa do feijão, da carne ensopada, do aroma característico que ela deixa nos alimentos. Mas, além do sabor, essa folha sempre foi muito utilizada em diferentes culturas por causa das suas propriedades naturais. E nos últimos anos, o chá de louro ganhou ainda mais popularidade, principalmente entre pessoas que buscam desinchar a barriga, diminuir retenção de líquido, melhorar a digestão, controlar melhor a alimentação e auxiliar o processo de emagrecimento. Talvez você conheça alguém que já comentou: comecei a tomar e minha barriga diminuiu. Mas será que isso acontece por causa da perda de gordura? Ou existe outro motivo por trás dessa sensação? E é aqui que tudo começa a ficar interessante. O que muitas pessoas confundem. Quando alguém olha no espelho e percebe uma barriga menor, automaticamente pensa: estou emagrecendo. Só que nem sempre é gordura que está indo embora. Existe uma grande diferença entre perder gordura corporal, eliminar excesso de líquido, reduzir gases, melhorar o funcionamento intestinal, diminuir inflamações associadas ao estilo de vida. E muitas vezes a sensação de seca-barriga acontece justamente por causa desses fatores. Isso explica por que algumas pessoas sentem uma diferença tão rápida. Porque, em alguns casos, o que estava incomodando não era apenas gordura. Era inchaço. Era retenção. Era uma digestão lenta. Era excesso de fermentação intestinal. E quando esses fatores melhoram, o corpo inteiro parece mais leve. Mas talvez o aspecto mais interessante do chá de louro esteja justamente no primeiro mecanismo que ele pode favorecer: ação diurética, porque o corpo desincha. Uma das características mais conhecidas do chá de louro é sua leve ação diurética. Na prática, isso significa que ele pode estimular a eliminação de líquidos através da urina. E isso pode ser muito interessante para pessoas que vivem sentindo pernas pesadas, sensação de inchaço, mãos inchadas, barriga estufada, retenção de líquido. Pesquisas sugerem que compostos presentes na planta podem favorecer esse processo natural. E quando o organismo elimina o excesso de líquido, o resultado costuma aparecer rapidamente. A roupa fica mais confortável, a barriga parece menor, o rosto parece menos inchado, e a pessoa se sente mais leve. Só que é importante entender uma coisa: isso não significa perda de gordura. E essa diferença é fundamental. Porque gordura corporal é eliminada através de um processo muito mais complexo, que depende principalmente de alimentação equilibrada, sono adequado e atividade física. Mas reduzir retenção de líquidos já pode ser um primeiro passo extremamente motivador. E existe outro detalhe que pouca gente percebe: o papel da digestão na barriga inchada. Você já terminou uma refeição e sentiu aquela sensação desagradável de estômago pesado? Ou aquela barriga que parece aumentar ao longo do dia? Muitas vezes isso tem relação com gases, fermentação intestinal, digestão lenta, funcionamento inadequado do intestino. E é justamente nesse ponto que o louro chama a atenção. Tradicionalmente, ele é utilizado para favorecer a digestão. Alguns compostos naturais presentes na folha parecem estimular processos envolvidos na digestão e contribuir para um maior conforto gastrointestinal. Na prática, isso pode significar menos gases, menos estufamento, menos sensação de peso e, consequentemente, uma barriga menos inchada. Por isso muitas pessoas costumam consumir o chá após as refeições.
Não porque ele faça milagres, mas porque pode proporcionar uma sensação maior de bem-estar digestivo. E existe um terceiro fator que talvez seja ainda mais importante: reativação de retenção. Mas antes de continuar, existe um erro muito comum que faz muita gente acreditar que está fazendo tudo certo, quando na verdade está sabotando completamente os resultados. E esse erro tem relação justamente com aquilo que é colocado dentro da xícara. O maior erro de quem toma chá para emagrecer. Algumas pessoas fazem o chá de louro e depois acrescentam açúcar, mel, leite condensado, ou exageram em acompanhamentos calóricos. Sem perceber, acabam anulando parte da proposta. Porque quando pensamos em controlar peso e reduzir inchaço, o excesso de açúcar pode favorecer justamente o contrário: maior retenção de líquidos, mais picos de glicose, mais fome, mais dificuldade para controlar a alimentação. Por isso, se a ideia é aproveitar melhor a bebida, normalmente ela é consumida sem açúcar. O sabor é suave, aromático, e muitas pessoas conseguem se adaptar facilmente. Mas talvez o benefício mais curioso esteja relacionado a algo que quase ninguém associa ao chá de louro: a inflamação silenciosa do organismo. O que a ciência observa sobre os antioxidantes? Todos os dias o corpo produz radicais livres. Isso acontece naturalmente, inclusive quando respiramos. Só que o excesso desse processo está associado ao envelhecimento precoce e a diversos desequilíbrios no organismo. É por isso que os antioxidantes recebem tanta atenção da ciência. E a folha de louro contém compostos naturais que apresentam atividade antioxidante. Em outras palavras, eles ajudam o organismo a lidar melhor com esse desgaste diário. Além disso, estudos indicam que alguns desses compostos possuem ação anti-inflamatória. E isso é interessante porque pessoas que vivem com má alimentação, excesso de peso, sedentarismo, estresse, sono ruim, podem apresentar um estado inflamatório persistente. E isso pode influenciar diretamente a energia, a disposição e até a dificuldade para perder peso. Claro que nenhum chá resolve isso sozinho, mas ele pode fazer parte de um conjunto de hábitos mais saudáveis. Só que existe outro ponto que vem despertando bastante curiosidade entre os pesquisadores: a relação com o açúcar do sangue. Alguns estudos sugerem que compostos presentes no louro podem contribuir para uma melhor regulação da glicose. E por que isso chama a atenção? Porque oscilações exageradas do açúcar no sangue podem favorecer mais fome, mais vontade de doces, maior produção de insulina e maior tendência ao acúmulo de gordura. Quando existe mais estabilidade, a tendência é que a saciedade também melhore. E isso pode ajudar indiretamente no controle alimentar. Mas é importante reforçar: chá de louro não substitui tratamento médico, não cura diabetes e não faz milagres. Os resultados dependem principalmente do estilo de vida. Mas existe outro benefício que muitas pessoas relatam e que quase ninguém comenta: a sensação de leveza. Talvez você já tenha passado por isso. A balança praticamente não mudou, mas você se sente melhor, mais leve, menos estufado, com mais disposição. E isso acontece porque emagrecimento não é apenas sobre números. É também sobre conforto, sobre bem-estar, sobre voltar a se sentir bem dentro do próprio corpo. Às vezes, eliminar excesso de líquido e melhorar a digestão já transforma completamente a forma como a pessoa se enxerga. E isso acaba servindo como motivação para continuar cuidando da saúde. Existe uma pergunta que muita gente faz: como preparar corretamente? Como fazer o chá de louro? A preparação é simples. Você vai precisar de 2 a 3 folhas de louro, aproximadamente 1 litro de água. Coloque tudo em uma panela. Leve ao fogo e deixe ferver por cerca de 10 a 15 minutos. Depois desligue. Espere amornar. Retire as folhas. E o chá está pronto. Muitas pessoas costumam consumir 1 ou 2 xícaras ao longo do dia. Sempre sem exageros. E sem a ideia de que mais quantidade significa mais benefícios. Porque o excesso nunca é o melhor caminho. Quem deve ter mais cuidado? Apesar de ser uma bebida bastante popular, algumas pessoas precisam ter atenção. Especialmente
gestantes, mulheres que estão amamentando, pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos, indivíduos com problemas de saúde específicos. Nesses casos, é importante conversar com o médico antes de consumir qualquer chá regularmente. Porque natural não significa que seja indicado para todo mundo. Além disso, nenhum chá substitui alimentação equilibrada, atividade física, sono adequado, hidratação e acompanhamento profissional quando necessário. O chá de louro não é uma fórmula mágica. Ele não derrete gordura, não faz milagres, mas pode ser um aliado interessante para quem busca uma rotina mais saudável. Principalmente quando o problema é aquela sensação constante de barriga inchada. Porque muitas vezes, o primeiro passo para se sentir melhor não é perder 10 quilos. É simplesmente voltar a se sentir mais leve. E talvez essa seja a parte mais interessante de todas. Pequenas escolhas feitas todos os dias costumam produzir resultados muito maiores do que soluções milagrosas. E entender isso pode mudar completamente a forma como você cuida do seu corpo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novos vídeos e compartilhar com as pessoas que você ama. Aproveita para assistir outros vídeos aqui no canal, tem uma playlist sobre os benefícios do louro para você.